Olá pessoal, meu colofé a todos, meu motumbá, meu mucuyu, meu saravá fraternos a todos os nossos irmãos e sejam bem-vindos ao canal do YouTube Candomblé Sem Fronteiras. E hoje eu queria falar sobre Vodun, falar sobre Orixá e falar sobre Inquice. É algo que vem perturbando a cabeça das pessoas e as pessoas não sabem diferenciar e de repente acham que tudo é igual, né? Que o Orixá é a mesma coisa do que Vodun é a mesma coisa do que que o Orixá é a mesma coisa do que Inquice. E há muito tempo as pessoas vêm propagando essa questão e fazendo essa afirmação, né? Dizendo que só muda o nome, mas trata da mesma divindade. Não, não trata dessa mesma divindade. Precisamos entender que quando falamos de Vodun, falamos de uma cultura daomiana, perfeito? Essa cultura daomiana, conhecida como os povos Euis, e falo o dialeto Fongbê, e essa ramificação desse candomblé, como que eu posso dizer? Esse caminho dentro do candomblé, essa nação dentro do candomblé, ela está atrelado com o Vodun daomiano, onde tem costumes diferentes, né? Dentro de uma ritualística. Então você, dentro de uma casa, dentro de um cuê, você não vê xirê, você não vê uma roda, né? As divindades dançando em roda, você vê as divindades dançando tudo em zigue-zague, como se fosse a cobra nesse sentido, perfeito? E chamamos de Doroazan. Então, dentro do Jeje não existe xirê, dentro da cultura Jeje não existe xirê, existe Doroazan. E existe algo antes que se chama Zandro, ou seja, o convite para que aquela divindade ela venha na sua festividade. Zandro começa um dia anterior da festa. A gente diz que é os milãs. O que é milã? Reza. Então a gente fala milã, a reza sobre reza. Então, Doroazan, no dia anterior da festividade daquela divindade, no dia seguinte, se começa o Doroazan. Geralmente começa umas 10 horas da noite, que vai acabar 2, 3 horas da manhã. Então se passa a noite toda fazendo o Zandró, a louvação, fazendo o convite para que no dia seguinte, no Doroazan, o Vodun esteja presente. Nesse Zandró, o Vodun ele toma as suas bebidas, né? O rum, ele fuma seu cachimbo, seu zocrê, ele dá alguns conceitos, ele se comunica, ele canta, ele reza, então tem um monte de particularidade. Isso é a cultura Jeje. Jeje dos povos Euis, que fala a língua Fongbê, que cultua Voduns daomianos. Perfeito? Orixá. Quando a gente fala de Orixá, a gente fala do povo Nagô, que fala a língua iorubana. E esses cultuam as divindades, orixás, que vocês conhecem, como Iemonjá, como Oxalá, como Ogum, e assim por diante, os 16 orixás ditos, né? Então, dentro do Alaquetu, existe o xirê de Exu a Oxalá, ou seja, existe uma sequência de cantigas e de dança onde se forma o xirê. O xirê trata-se de festividade dos povos Nagô, que cultua o Orixá e que fala a língua iorubana. Os Inquices, você fala do povo Banto, né? Então você fala do Iso, né? Do Iso, das casas de Angola, eles também faz um xirê, faz a louvação às suas divindades, que são conhecidas como Inquice, e fala a língua Kibundo, né? E é um outro tipo de dialeto. Então vocês começam a perceber que na região da África existiam os povos Euis, existiam os povos Nagô, existiam os povos Bantu. Então se dividia em três tribos, vamos dizer, e cada um tinha a sua particularidade. Aí você pega esse Inquice, você pega esse Vodun, você pega esse Orixá, coloca todas essas divindades com os negros dentro de um barco negreiro e vem da África para o Brasil. Então muita coisa se miscigenou, os povos misturaram muito os costumes. Quando chegaram aqui no Brasil, de uma certa maneira, eles se dividiram novamente, com as casas de Jeje,
com as casas de Angola e com as casas de Queto. O povo Jeje é um povo mais fechado, um povo que gostava muito de falar bonotoio, calado, silêncio, um povo que não falava muito de fundamentação, era um povo que fazia todas as suas ritualísticas de uma maneira mais fechada, sem abrir a porta. De contrapartida, os povos de Angola, Quilova, os Inquice, a mesma situação. Eles não eram tão fechados como o Jeje, mas também era fechado. Já os Nagôs, que vocês conhecem como, que cultuam os orixás, que são a nação de Alaquetu, né, com o seu Deus, é Oxóssi, né, o Deus é Oxóssi, é a divindade maior, né, o rei da nação. Dentro de Alaquetu é Oxóssi, é Odé, é o grande rei caçador. Dentro do Jeje Marim, o maior dentro do segmento é Bessem, a Colo Bessem, nosso Vadum Bessem, né? Então, isso precisa ser explicado, porque assim, os orixás, ele tem as histórias, ele tem os itãs, que explica quem são os orixás. Os Voduns, ele também tem as suas histórias que explica o que é Vodum. E tem os Inquice também, que ensina as suas histórias, o seu ensinamento, a sua filosofia, como que eles faziam. E cada uma dessas histórias, uma é diferente do que a outra. A história do orixá, ela não cabe para o Vodum, porque não é a mesma divindade. A história do Vodum, ela não cabe ao Inquice, porque não é a mesma história. Não trata-se do mesmo povo. Eles viviam em lugares diferentes, lugares separados. Eles tinham costumes diferentes. Eles falavam em línguas diferentes. Então existe uma barreira enorme nessa situação. Então, como o Alaquetu, como os povos Nagôs, né, quando você fala de Oió, foi geralmente as terras, né, foi o reinado que mais dominou, que mais aprisionou, que foi sucumbindo todas as outras denominações, foi dominando, como tudo, a grande maioria vem do reinado de Oió, que teve o maior domínio de todo, extinguindo, às vezes, muitas outras tribos, então ele cresceu mais. Então, a filosofia, a fundamentação, ela era transmitida de maneira mais natural e diariamente. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, as casas Jeje, elas se fecharam para não ensinar o seu fundamento, para participar da sua fundamentação, só os povos Jeje, só os vodunces da casa. Dentro do Angola, no Iso, acontecia a mesma coisa, eles fecharam muitas portas para não querer ensinar para as pessoas. Já o Alaquetu, as portas eram mais abertas, então você vê que o culto de orixá ele cresceu muito mais do que o Jeje, muito mais do que Angola. Então, é muito mais fácil hoje você falar de orixá do que você falar de Vodum, que muitas pessoas nem conhecem o que é Vodum. Muita gente nem conhece quem Inquice. Então você vê a perca de cultura. E o Queto foi crescendo, 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 crescendo. De contrapartida, muitas casas Jeje não conseguiu acompanhar esse crescimento do Queto e a Angola não conseguiu acompanhar. Então imagina o Doté Jefferson aqui, cultuando o Vodum. Muita gente fala, nossa, mas o que é Vodum? As pessoas não sabiam. Sabe que o Doté, não é o meu caso, mas sabe que muitos antigos faziam? Um exemplo, no meu Vodum Azansu, eu falava assim, eu sou de Omulu. Aí eu falei, nossa, essa é de Omulu. Para entender para as pessoas entenderem qual divindade está falando. Porque se eu falasse que eu sou de Vodum Azansu, eu falei, nossa, mas o que é Vodum Azansu? Porque os nossos mais antigos não ensinou as histórias dos Voduns. Os mais antigos não ensinou as histórias do Inquice. Então eles começaram a fazer o sincretismo. E muitos dentro da casa Jeje, com essa complexidade, e se você começar a falar de um monte de Vodum e que as pessoas nunca ouviram falar, as pessoas vão se sentir meio incomodado com essa situação. Então hoje as pessoas procuram o dialeto mais popular, que é o orixá, que é o Ogum, que é o Oxóssi, que é Iemanjá. Quem não conhece Oxum? Quem não conhece Iemanjá? Quem não conhece Ogum? Mas quem conhece Vodum Badagri? Quem conhece Catendê de Angola? Quem conhece Zaze de Angola?
Quem conhece Evioço de Jeje, Badé, Sobô de Jeje, mas todo mundo conhece Xangô, todo mundo conhece Airá, todo mundo conhece Baru, todo mundo conhece Afonjá. Você vê como isso ele abriu mais, né? Então as pessoas tiveram muito mais acesso. Então muitas pessoas que eram Jeje começaram a sincretizar, como a Umbanda fez há muito tempo lá atrás, a mesma coisa com o Orixá. Santa Bárbara é Ançã, São Jorge é Ogum, São Sebastião é Oxóssi, Santo Antônio São João é Xangô, Joana d'Arc, Obá. Então, do mesmo jeito que a Umbanda começou a sincretizar, tanto o povo Jeje como o povo de Angola começou a sincretizar. Um exemplo, uma pessoa de Lemba, de Lembá, que está atrelado com a parte Ofum, a divindade em que isso é Lemba. Dentro do Jeje é Olissá. Dentro do Queto é Oxalá. Mas trata de costume diferente, trata-se de história diferente, trata de vestimenta diferente, trata de dialeto diferente. Então trata-se de pessoas diferentes. Como que eu posso agrupar tudo isso e falar que é a mesma coisa, que só muda de nome? É a mesma coisa do que eu falo que um boliviano é a mesma coisa do que um brasileiro é a mesma coisa do que um mexicano, que é a mesma coisa que o brasileiro é a mesma coisa do que um espanhol? Não, fala-se língua diferente, tem vestimenta diferente, tem a culinária diferente, tem a musicalidade diferente, porque trata-se de pessoas diferentes. Então eu acredito que esse crescimento dentro do Candomblé, ele vai voltar a crescer de maneira direcionada quando o sacerdote se dá o direito de falar assim: eu sou Vodun Azansu. Vodun Azansu era um Vodun dalmeano das terras de Dassarumê, onde era conhecido como Sacpatá, construiu uma grande família, e você começar a explicar o que o seu Vodun ele fazia lá atrás. Mas para isso tem que ter cultura. Para isso você tem que, quando você fala que é Jeje, você tem que conhecer a sua liturgia para você explicar para as outras pessoas. Eu vejo muita Jeje que não conhece sua ritualística. O cara fala de Otolu e ele fala assim: de que Vodun você é? Eu sou de Otolu. Aí quando ele vai contar a história, ele vai contar a história de Oxóssi. E a história de Otolu não é a mesma de Oxóssi, porque são pessoas diferentes. Então você não está acrescentando a sua nação, você não está fazendo com que a sua cultura ela seja valorizada, você está descaracterizando a sua cultura. Então eu sempre aconselho que as pessoas que entram para fazer o santo no Angola conheçam sobre a cultura Banto, conheçam sobre Inquice. As pessoas que iniciam dentro do Orixá, que conheçam sobre as histórias dos seus orixás. E a pessoa que se inicia dentro do Jeje, que conheça a história dos Valduns. Se você entra dentro de uma casa Jeje e lá só se fala de orixá, não é Jeje. Não é Jeje. Porque uma casa Jeje ela tem que defender a sua ancestralidade. E a sua ancestralidade são os Valduns dalmeanos. Se você está dentro de uma casa Jeje e só se fala de orixá, você está louvando a ancestralidade do povo Nagô, do povo que fala a língua Yorubá. É a sua ancestralidade, você nasceu para isso. Cada nascimento defende a sua ancestralidade, você busca a sua ancestralidade. A minha ancestralidade está atrelada ao culto dos Valduns dalmeanos. A ancestralidade do povo de Queto está louvado do povo Nagô, que é a sua ancestralidade. O povo de Inquice resgata a sua ancestralidade no povo Banto. Essa é a sua ancestralidade. Então, para que não se desmistifique essa situação, para que não venha descaracterizar, eu acho importante a pessoa procurar um resgate cultural, para quando ele fala assim, eu sou Jeje, e ele ter fundamentação de Jeje. Ele praticar um ato litúrgico marinho, seja Salavô, Modubi, seja qual segmento Jeje, mas ele tem que fazer um segmento de Vodun, ele tem que se fazer o Doroazã, ele tem as suas particularidades, ele tem a sua ritualística. E então eu vejo que esse crescimento do povo Queto, ele foi encobrindo outro segmento. E aí a pessoa, para de repente ela não ficar para trás e as pessoas entenderem de qual santo ela seria, uma pessoa de Inquice, né? A gente fala de Catendê, um exemplo, que é o dono das folhas.
E aí todo mundo falava de Catendê, o cara de Banto, de Angola. Eu sou de Catendê. Eu falei, nossa, mas o que é Catendê? O que é isso? Aí eu falei assim, é parecido com Ossanha. Pronto, a pessoa se já identificou. Ah, o das folhas? Por que ele não fala a história de Catendê? Para poder trazer a valorização cultural da nação dele. Muitas pessoas não têm. Então eu conheço muita gente que é de Lemba e é como se fosse de Oxaguian. É o mesmo Oxaguian dentro do Queto. Eu vejo o mesmo Oxaguian dentro de uma casa Jeje. Aí eu pergunto, mas como tem Oxaguian dentro do Jeje se não cultuamos Oxalá? Como temos Oxalufã e não temos essa divindade? É Oxalufã, não temos Oxaguian dentro do Jeje Marim. Temos Orissaguinguim, temos a Ronoviaça, a Ronovi e assim por diante. Temos divindades que são diferentes. E aí sabe o que acontece? Aí pega a fundamentação de Oxalá e introduz dentro do Jeje. E atrela a fundamentação do Queto dentro do Jeje e faz o Vodun se adaptar a isso. E eu vejo muita gente isso. Eu vejo muitas pessoas de Ajarronci dentro do Jeje e quando você vai ver na sala, está cantando para Logum Edé. Está cantando para Logum Edé. O Vodun está caracterizado como se fosse um orixá. E quem olha fala, nossa, é Logum aquilo? Ela fala, não, é Ajarronci. Nossa, mas Ajarronci é a mesma coisa do que Logum Edé? E eu vou falar, não, não é. Mas por que ele está vestido igual? Porque aquela pessoa não sabe como vestir um Vodun. Porque ele não resgatou a sua cultura. Porque ele não foi procurar seus mais velhos, para saber como que se veste o Vodun. Como a Jarrunci veste, como o Bessem veste, como a Zansu veste, como o Sobô, como o Soboadã. Então ele vai descaracterizando a sua nação. E eu fui em muitas casas Jeje que faz xirê, que canta de Exu ao Oxalá. Então você vê lá, Exu, Ogum, Odé, Oiá, Iemanjá, Oxum, Nanã, Euá. E aí eu vejo um xirê. E eu falo assim, gente, mas cadê os Voduns? Como que se louva Vodun? E eu conheço, e eu sei como faz o Dogoazan, de como começa, de Leba, Aizã, fecha, de Gu a Tobose, até a sequência é diferente. Então eu falo que existe uma ritualística anterior, porque dentro do Jeje não tem de Exu ao Oxalá, ela tem de Leba, Aizã, louvo os guardiões, louvo a ancestralidade, começa o meu culto Kogu, e vou até as Tobose, porque tudo acaba nas águas Marina, nas águas de Tobose, não é de Exu a Oxalá, não acaba nada com Oxalá. Então eu defendo isso porque eu faço um Dogoazan, eu faço uma ritualística Jeje, entende? E aí eu vejo pessoas que falam que é Jeje, quando eu entro lá dentro só tem orixá, tudo cantando na língua iorubana, tudo cantando na língua iorubá e fazendo a louvação ao orixá. E eu falo assim, gente, mas e as cantigas de Vodun? Cadê o nosso dialeto Fongbê? O nosso dialeto Fon? Por que não se canta para Vodun? Por que não se canta para Tobose? Por que não se canta para Sobô, para Bessem, para Zansu, para Agüe? Por que não se canta para Vodun e se canta para Orixá? Porque muitas pessoas não sabem. Porque foi ensinado para ela, lá atrás, que Ossanha é a mesma coisa do que Agê, que é a mesma coisa de Catendê. E não é. Que lá atrás ele ensinava que Kaviungo é a mesma coisa do que Omulu, e a mesma coisa do que Vodun Azansu, e não é. Então eu vou começar a gravar vídeos esporádicos falando sobre a família Dalmiana, perfeito? E aí eu vou falar um exemplo da família da Palha. Vou falar de todos os Voduns que pertencem à família da Palha. Vou falar de todos os Voduns da família de Evioso, dos povos Kaviuno, e vou falar de toda essa família, do povo de Bessem, de Acaulo Bessem. E vou começar a falar sobre Vodun, sobre a cultura dalmiana, e mostrar, falar a história de Odé, falar a história de Otolu e fazer a história de Inquice, de Kabila. Então eu vou começar a gravar esses vídeos falando. Hoje eu vou falar de 3 divindades, de uma divindade que está atrelado com a caça. Vou falar de Kabila, que é o Inquice, eu vou contar a história de Kabila.
Vou contar a história de Odé, dentro do Queto, e contar a história de Otolu, dentro do Jeje. Então, para as pessoas desmistificar e entender o que é cada energia, aí a pessoa vai entender o que é Inquice, o que é Vadum e o que é Orixá. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de curtir o próximo vídeo, não esqueça de dar um like, de compartilhar nosso canal do YouTube, Candomblé Sem Fronteiras, para a gente poder continuar com esse trabalho maravilhoso de desmistificar o que é certo, o que é fundamento do que é invenção. Perfeito, pessoal? Um grande beijo, que meu Pai Zansu abençoe a todos. Até o próximo vídeo, pessoal.